Olá, eu sou Gustavo Pepinelli e hoje eu vou fazer algumas considerações sobre o livro de Números. Vou começar dando um breve relato do que aconteceu comigo durante a leitura do livro e em seguida já vou falar um pouco mais sobre o livro de Números em si. Eu estou praticamente em êxtase, depois de muitos anos tentando fazer a leitura completa do livro de Números, finalmente, através desse projeto, eu não só consegui terminar, como eu me senti motivado com a leitura. Eu queria te convidar a deixar o like, um comentário e compartilhar com seus grupos de WhatsApp, porque isso faz com que esse vídeo chegue a cada vez mais pessoas que queiram ler a Bíblia e têm dificuldade. E mais do que isso, a gente faz até o YouTube declarar o amor de Deus a cada vez mais pessoas. Bem, o estudo de Números foi realmente um tempo de transformação para minha vida. Eu tive um encontro com Deus durante esse tempo, que de fato transformou tudo em mim. Eu já contei um pouco no vídeo de retorno do canal, eu vou deixar num card aqui, caso você ainda não tenha visto. Mas como eu vi em uma pregação, eu senti como se tivesse rolado mesmo uma metanoia, uma transformação da minha mente. Eu já falei em outros vídeos durante essa série que eu tenho sentido a presença de Deus de forma nova e profunda. Eu posso assegurar que eu estou vivendo como se eu estivesse no primeiro amor de uma forma muito intensa. Eu nasci em lar cristão, mas decidi frequentar a igreja com os meus 14 anos de idade. De lá até os meus 28 anos, eu me envolvi muito em vários ministérios da igreja. Depois saí dessa igreja e como o meu trabalho acontece na maior parte das vezes nos fins de semana, fica muito difícil eu frequentar uma igreja com regularidade. Porém, as pregações online têm me ajudado muito, principalmente durante esse tempo de pandemia. E com muita segurança eu posso afirmar que aprofundei no relacionamento com Deus. De fato, esse projeto tem mexido muito com as estruturas da minha vida e da minha família. Sou muito grato a Deus por tudo que Ele tem feito. E eu espero que contigo tenha sido parecido com isso também, pois o amor de Deus é arrebatador. Falando um pouco mais sobre o livro de Números agora, esse é um livro cuja escrita foi atribuída a Moisés, já que no decorrer da própria Bíblia faz-se menção da atividade do profeta Moisés como escritor, como a gente vê em Números 33, de 1 a 2, Êxodo 17, 24, 24, 4 e 34, 27. Ele leva esse nome devido às suas versões nas línguas gregas e latinas. Ele deriva dos dois recenseamentos do povo, então traz essa ideia do tamanho de Israel durante tudo o que acontece no decorrer da história. No hebraico, a tradução do nome é no deserto. Essa palavra aparece já no primeiro versículo do primeiro capítulo desse livro. O livro de Números acontece em aproximadamente 39 a 40 anos. Então vamos compreender o seguinte: o povo saiu do Egito e aproximadamente um ano após esse período foi relatado em Levítico. Os próximos anos foram relatados em Números. E também em Deuteronômio, que a gente já vai ver esse livro, aí vocês vão ver que legal que é também. A ideia do livro de Números é relatar por que Israel não entrou na Terra Prometida depois da saída do Sinai. Números reforça a fé que Deus espera do seu povo, bem como as suas atitudes. Reforça também que precisamos confiar em Deus, descansar nele e obedecer às suas ordenanças. Essa relação de pai que o Senhor tem com Israel fica latente na leitura também. Um pai educa, repreende, abençoa, alimenta. Então é exatamente o que a gente vê nesse livro. Algumas passagens chamam muito a nossa atenção. De fato, os censos são a primeira coisa que eu destaco. Já falamos no capítulo 26 sobre as diferenças entre o primeiro e o segundo. Mesmo depois de tantos acontecimentos, o povo conseguiu chegar a Canaã no número muito próximo do que saiu do Egito, embora tivesse rolado uma troca de geração nesse meio tempo. Vimos também a responsabilidade dos levitas que serviam ao Senhor junto com os sacerdotes. Embora em determinado momento alguns levitas se rebelaram buscando atividades mais importantes, como dos sacerdotes, como vimos em número 16, vou deixar também o card aqui. Mesmo assim, eles ainda continuavam servindo ao Eterno depois de compreender a sua posição entre os israelitas. Em números 14, vimos a questão da apostasia, que fez com que o povo sofresse como consequência a extensão do período programado para sua jornada no deserto, que seriam alguns dias, passaram a 40 anos. A apostasia é um pecado muito sério, pois deixamos de acreditar nas promessas de Deus para nós e vivemos conforme a nossa própria sorte. O resultado disso foi que toda aquela geração de israelitas não pôde entrar na Terra Prometida. Apenas Caleb e Josué, que foram firmes em sua fé e buscaram manter o povo concentrado no alvo certo. Esses dois merecem um destaque muito grande em nosso review de Números. Eu de coração desejo que a gente tenha a fé e a coragem deles. Os dois enfrentaram toda a comunidade, insistindo que eles deveriam avançar na conquista da terra, mesmo eles tendo habitantes muito fortes, e eles venceriam porque Deus era com eles. Essa fé foi fora da curva. Lá no capítulo 13, você pode acompanhar melhor essa história. Nem mesmo Moisés e Arão puderam adentrar a Canaã, pois desrespeitaram a ordem do Senhor. Você pode ver mais sobre isso em Números 20. E o último destaque que eu quero fazer aqui é com relação a Balaão. Essa história se inicia em Números 22. Ele era um cara que sabia da existência do Senhor, porém focava mais em seus lucros e vantagens financeiras, ao invés de viver uma vida de retidão. Todos esses destaques que eu fiz trazem à tona reflexões que nos colocam em situações muito próximas ao que o povo viveu. São muitas vezes que nos falta fé,
que agimos de forma rebelde, que nos falta coragem. É evidente que sem ele nós não temos capacidade de vencer e nós temos o privilégio de viver o Novo Testamento. A vinda de Jesus, seu exemplo de vida, sua morte, sua ressurreição, trazem a nós a possibilidade de experimentarmos o perdão do Senhor. Eu vivo te encorajando a isso, e agora não seria diferente. Se você está arrependido da vida que está vivendo, busque o quebrantamento diante do Pai. Peça perdão pelos seus pecados e viva uma vida seguindo os preceitos de Cristo. Eu não quero dizer que fazendo isso sua vida vai virar um mar de rosas, que tudo vai ficar colorido e cheiroso. Você ainda deve viver uma vida de tentações. Pode ser que venha fracassar em algumas missões. O inimigo vai querer te atacar, pois ele foi derrotado e já está condenado. Mas o importante é ter em mente que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Se o seu desejo é ter acesso às promessas de Deus, não existe outra forma a não ser se render ao amor de Cristo. Reconhecer o seu sacrifício de cruz e a sua ressurreição no terceiro dia. Garanto que a sua vida vai fazer muito mais sentido. E finalizamos por aqui o livro de Números. Não se esqueça do like, do comentário, do compartilhamento, pois isso ajuda muito esse conteúdo a chegar para mais pessoas que desejam ler a Bíblia e a gente faz com que o YouTube entregue o amor de Deus a cada vez mais pessoas. Nos vemos no próximo vídeo. Deus te abençoe.